pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de negócios. Você que gosta do mundo dos negócios, seja finanças, seja empreendedorismo também, esse é o podcast certo para você, tá bom? Eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro, atuando aqui na área de Nova Friburgo, mas atendendo em todo o Brasil. Hoje eu estou com uma convidada aqui super especial, que é minha concorrente de profissão, mas com muita alegria que eu trago aqui, por quê? O ideal seria que existissem mais consultores financeiros como nós, porque o índice de endividamento é muito alto no Brasil, infelizmente. A maioria das pessoas tem problemas financeiros. A pessoa pode não estar endividada, mas também não consegue fazer o dinheiro sobrar. Isso quando não tem problemas com jogos, com apostas e tantas coisas mais, né? Então eu quero apresentar para vocês a Georgia, que está aqui com a gente hoje. Georgia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Hugo. E o que eu tenho que falar? Estou muito feliz, né, por estar aqui. Sim, desculpa. Você apresenta do zero. Vai lá, de novo. Lá. Obrigado pelo convite. Também estou muito feliz por estar aqui, a gente falar um pouquinho dos desafios, dos obstáculos e quebrar esse tabu com relação ao dinheiro aí para o pessoal. Perfeito. Né? Então hoje a gente vai falar de investimento, a gente vai falar de organização financeira, a gente vai falar de dívida, a gente vai falar até do tigrinho. Então a gente vai falar um pouco de tudo hoje. Deixa eu fazer um agradecimento aqui aos patrocinadores antes da gente iniciar de fato a nossa entrevista. O Estúdio Realize fica localizado aqui no Cadima Shopping, em Nova Friburgo. Então para você que quer gravar o seu podcast, gravar o seu curso digital, gente, com podcast você pode fazer uma renda extra. Vocês estão vendo que eu tenho vários patrocinadores aqui apoiando o meu projeto de levar a educação financeira para vocês. Então assim, toda essa galera aqui que financia esse projeto, eu não conseguiria gravar esse podcast sem essas pessoas aqui, né? Então, você que quer gravar o seu podcast, fazer uma renda extra e ainda aproveitar essa oportunidade para divulgar sua marca, seu produto, seu serviço, né, sua empresa, vem, procura a gente, faz um orçamento com a gente aqui que a gente tem treinamento completo para você. A gente não vai simplesmente sentar na mesa, senta aí e grava aí. Não, você vai ter um treinamento para saber como fazer a captação desses patrocinadores desde o seu primeiro mês, tá bom? Eu quero fazer um agradecimento especial ao Curso B, que está com a gente já há mais de 2 anos. Então, você que quer se desafiar, aprender um novo idioma, seja para fazer um intercâmbio, seja para crescer na sua profissão, seja para fazer uma viagem a turismo, ou seja para se desafiar também, o Curso B vai te oferecer cursos de inglês, espanhol, alemão, francês. Então, você quer aprender um novo idioma, Curso B fica ali no centro da cidade, no final da rua Monte Líbano, a rua do Banco do Brasil ali no centro. Lá no finalzinho, no final da rua, vocês vão dar de cara com o Curso B ali, tá bom? Peça um descontinho na matrícula também, por serem aqui espectadores do DutraCast. A iConts cuida das nossas empresas, inclusive cuida da Bupper, a nossa startup. Então, assim, lá dentro da iConts, vocês vão achar contadores capacitados para cuidar da sua empresa, seja qual for o patamar em que elas estejam, tá bom? Seja MEI, seja startup, seja simples nacional, lucro real, enfim, você pode contar com a iConts para te ajudar na gestão contábil da sua empresa, tá bom? Atendendo, inclusive, em quase todo o Brasil, né? Já estão em vários estados presentes, tá bom, pessoal? Um agradecimento à TV Real, né, ao Guto, à esposa, que estão sempre acompanhando o nosso programa aqui também, e a todos os espectadores. A Mirela Alves, odontologia, cuida aqui dos dentes, né? Estou até usando o Invisalign, estive lá anteontem fazendo um tratamento com a Mirela. Então você que quer entender um pouco mais sobre o Invisalign, que é esse aparelho, nessa tecnologia relativamente nova, né? Acredito que não tenha mais do que 5 anos. Eu particularmente fui conhecer através da Mirela, há pouco tempo atrás. Você quer colocar um aparelho que ele tem um visual um estético um pouco melhor, traz um pouco mais de conforto, é menos agressivo ali para sua bochecha, mais fácil de higienizar também do que o aparelho convencional. A Mirela dá um cupom de desconto especial para quem é espectador aqui do DutraCast. Então não perca essa oportunidade, tá, pessoal? E vocês de todo o Brasil que querem anunciar com a gente, vocês podem anunciar aqui no DutraCast. Bom, Georgia, queria que você contasse algum caso em que as pessoas possam entender um pouco melhor como funciona a sua consultoria financeira. Muitos clientes chegam comigo na primeira reunião, às vezes nem chegam na primeira reunião. Ou chegam e falam, não vou não, por causa de medo. Poxa, eu vou me comprometer, vou assinar um contrato com você e tal. E se eu não conseguir? E se não der? É claro que eu, como educadora financeira, não posso dar 100% de certeza para ele, porque depende dele. Né? Então, essa questão do medo também é algo que, para a gente, como planejadores financeiros, consultores e tal, isso é uma variável que pesa. Né? Então, muitas vezes você vai atender o cliente, você vê que ele tem condição de fazer, mas o medo dele é maior. Ontem, essa semana mesmo, acho que eu tive umas 3 desistências. É mesmo? As pessoas agendaram e tal, 2 simplesmente não me responderam mais, e uma ainda me respondeu.
Aí ela falou, não, esse valor eu não posso te pagar e tal. Eu falei assim, ó, fulana, mas tá, claro que eu tenho uma margenzinha para trabalhar. Eu falei assim, ó, se eu fizer por tanto e tal. Não, não tem condição de trabalhar, não tem condição de pagar, muito obrigada e tal, bom dia. Não, aí eu falei assim, não, mas a gente vai fazer um estudo, essa primeira reunião, eu vou entender qual é o tamanho do seu problema e tal. Aí a pessoa não quer saber, né? Então, tem a questão da variável medo, que muitas vezes a pessoa fica endividada ou não. Não só medo, é a questão do tabu do dinheiro que eu coloquei, mas o medo, ela impede da pessoa de seguir, de tomar decisões com relação ao dinheiro. Uhum. Eu acredito que o risco está totalmente correlacionado ao entendimento que você tem. Ou seja, quanto mais você entende de determinado negócio, menos risco ele vai ter para você. Né? Então, por exemplo, se você nunca investiu em ações, não entende nada disso, é altamente arriscado para você. Sim. Você corre o risco de comprar uma empresa, de repente, ruim, ou até mesmo de comprar uma empresa boa, mas que, de repente, por uma crise econômica nacional, está passando por um período de mais dificuldade e acabar perdendo dinheiro, né, na hora que você for vender essas ações, por exemplo, precipitadamente. Então, sim, é arriscado, Um exemplo, eu tive um cliente na consultoria, né, sempre uso ele como exemplo porque um profissional estava com a vida financeira organizada, queria mais uma ajuda no planejamento, que ele queria começar a investir, cuidar melhor do dinheiro e tal, e ele trabalhava com construção de casa. Ele falou, construo casa do zero, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e tal, né, estou sempre construindo casa por aí, no estado. Qual é o melhor investimento que você acha que tem para mim aí? Lembrando que eu não faço recomendação de investimento porque eu não tenho essa certificação, tá? Minha certificação é CPA 20, eu poderia fazer gestão se eu tivesse vinculado a uma instituição financeira. Como autônomo eu não faço, eu faço simplesmente o educacional, né? Eu apresento, inclusive no livro, eu descrevo os principais tipos de investimento e a pessoa identifica o que mais tem a ver com ela ali. Mas aí ele me perguntou e eu respondi, olha, eu no seu lugar, para mim, o melhor investimento que tem é construir casa. Eu sempre quis construir, eu não faço porque eu não tenho conhecimento para tal. Agora, se você já está nesse segmento, sim, lógico, depois você vai diversificar. Olha, eu estou ganhando dinheiro com isso daqui, agora eu quero pegar parte desse lucro que eu estou ganhando com esse negócio que eu entendo, que eu trabalho diariamente, e eu quero diversificar um pouquinho. Poxa, né, de repente explicar para ele o que é um CDB, explicar o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, para ele começar a diversificar, ou recomendar ele, de repente, ele fazer assinatura de uma casa de análise, para ele ter uma lista de ações ali, feita por especialistas, sim, certificados, que vão poder trazer uma orientação melhor, beleza. Mas, gente, o melhor investimento que tem é aquele que você conhece. Se você não conhece nenhum, pelo amor de Deus, vai estudar e vai conhecer algum investimento. Ou vai procurar alguém que entenda, nem sabe né? o que é CDB, aí fala em CDI, 105% do CDI e tal. O que é isso? Acho que a gente está xingando, né? IPCA. Então, procure saber direitinho, pelo menos até para conversar. E aí você colocou num ponto assim, que quando a gente fala em renegociação, né, para os meus clientes, e aí eu boto assim, olha, vamos analisar aqui seus contratos, vamos olhar as taxas de juros, e você vai fazer dessa forma. O mercado, em média, por exemplo, principalmente no consignado, já vi consignado de 3%, 4%, altíssimo. Consignado tem que ser de 1 e pouco. Mas eu não posso afirmar isso para ela, porque é baseado em outros, cada um é um caso, mas tem que ser baixo. Então, eu monto uma conversa com ela, falo assim, ó, isso, você vai falar da taxa de juro, aí eu explico, né, o conceito de CDI, CDB, e agora você vai para o gerente do banco para começar a fazer a renegociação, né? E aí a pessoa, porque muitas vezes a pessoa também fica endividada, assina os contratos e pega lá no aplicativo que é muito fácil, mas ela nem sabe o que ela está fazendo, né? Então, essa questão que você colocou, né, de caráter educativo, então a gente como planejador também em caráter educativo, não só você vai revisar, vai ver que aquelas taxas de juros são um absurdo, mas também a pessoa como é que eu vou chegar para a pessoa, você vai lá no banco e vai conversar? Não, ela vai lá no banco, né, com tipo um roteirozinho, né, que a gente monta, assim, ó, você vai conversar isso e isso. Aí, qualquer dificuldade que já aconteceu, a pessoa fica lá dando print, ou me liga do banco, fala, olha, tá falando isso assim, eu não tô entendendo, tal. Então, a gente faz um acompanhamento, mas também em caráter educativo. A pessoa sai do planejamento financeiro, não só com as contas organizadas, ou com dívidas, ou etc., mas ela também entendendo aquilo ali. Então, se ela consegue organizar as contas dela, passa a aplicar, né, um dinheiro, ela vai saber pelo menos o que é renda fixa, o que é um CDB, o que é um fundo de investimento, um fundo imobiliário, pelo menos o básico. E aquilo que a gente falou, a parte de produtos e tal, aí o gerente que tem as certificações, tudo direitinho, vai
orientá-la de maneira, mas ela já vai saber, pelo menos, o conceito daquilo ali, o que é aquilo ali, né? E a importância disso também, Jorge, muita gente que fala assim, então eu vou direto para o assessor ou direto para o gerente do banco, que já que ele que tem a certificação que ele vai poder executar, eu prefiro ir direto nele então. Só que aí tem o seguinte, o conflito de interesse. Isso. Então, assim, a gente que trabalha de forma autônoma, eu sei a corretora que cobra menos taxa, o banco que de repente tem uma taxa melhor para você poder fazer determinado produto. Se você for no seu gerente, o investimento dele sempre vai ser o melhor. Se você vai no assessor de investimento, né, da XP, do Nubank, ou de qualquer instituição, gente, é óbvio que ele vai recomendar o produto dele, que ele faz a gestão, ele é pago para isso. Né? Então é importante você ter uma base educacional, porque, vamos supor, ele vai te recomendar, um exemplo, tá? O cara vai te recomendar um fundo de investimento lá que está pagando 12% ao ano. Ah, você fala, não, peraí, 12% ao ano, ainda tem que pagar imposto de renda, a taxa de administração do fundo. Pô, mas se eu botar isso no Tesouro Selic, se eu investir, né, direto no site do Tesouro e comprar um Tesouro Selic, tá 14,75 agora? 14,75. Eu vou ter uma rentabilidade de 14,75, lógico que tem os impostos, né? Mas, assim, uma rentabilidade maior. Então, assim, se você tem um conhecimento mínimo sobre a coisa, menos chance de você cair num papo de ladainha de gerente, de assessor corrupto. Não que todos sejam, mas é uma forma de você se precaver desses perigos, né? E a questão também é que ele tem que vender, né? Então, ele acaba também... Ele é vendedor. Ele é vendedor. Então, assim, não é, claro... Não é questão de, ele vai te empurrar e tudo, mas ele também está num processo de sobrevivência. Então, ele te apresenta. Aí, fala assim, olha, você vai ter esse rendimento, tal. Aí a pessoa, tá bom, mas não sabe, não tem nem noção. Agora, é engraçado, você falou do imposto de renda, da taxa de administração. As pessoas nem se tocam nisso. Eu vou botar lá 100 mil... Aí vai dar 1%? Tá, mas não é 1%, né? Na verdade é 1%, você tem que desconsiderar a taxa de juros, a taxa administrativa. Então, o líquido vai ser tanto, né? Então, isso tudo a gente tem que fazer em caráter educativo. A pessoa tem que ter uma noção daquilo ali. E volto a dizer, vamos falar da educação financeira desde a escola. É claro que a gente não vai falar de fundo de investimento e tal, mas desde a mesada, do controle organizacional, depois aí ele vai crescendo, vai botando os objetivos, etc. Eu tô com um cliente agora de 22 anos, ele é uma gracinha. Ele estava com uma dívidazinha muito pequena, mora com os avós e tal, aí ele falou comigo, até foi meu último atendimento de ontem. Aí ele falou assim, olha... Esse mês, pelo que eu estou entendendo, eu me equilibro. Me equilibro. Então, dona Georgia, né? Ele fala, dona Georgia, um minutinho. Dona Georgia, eu tenho um objetivo na minha vida. Eu falei, sim, é para isso que a gente está aqui. Primeiro para equilibrar suas contas, depois você chegar, né, atingir seu objetivo. É a melhor parte, né? Fazer as metas. Dona Georgia, eu quero muito ser médico. Eu falei assim, nossa, que legal, mas eu sei que eu tenho que parar 1 ano, porque eu trabalho... E não está dando tempo, e é muito tempo de... Eu falei, não, concordo, a pessoa que é para estudar para medicina, pelo menos os casos que eu acompanhei, claro que tem suas exceções, mas na maior parte das vezes tem que ficar dedicado, porque a medicina é muito difícil. Tempo integral. Principalmente para as federais, né? E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a partir do mês que vem, que vai começar a sobrar um dinheiro, a gente vai fazer já um planejamento aí para o próximo ano. Esse ano que você ainda vai trabalhar e o próximo que você vai parar. Então tá bom. Então é legal. É legal. Então, assim, não é só resolver dívida, né? Claro que é a maior parte, conforme eu falei, mas quando você começa a ver as pessoas atingindo seus objetivos, principalmente essa garotada nova. É a melhor parte. Né? E, claro, o pessoal de 50, 60 anos, porque tem um pessoal também que eu sempre quis conhecer a Europa, mas não sobra dinheiro. Né? Nunca vai sobrar, né? Nunca vai sobrar. Então, vamos fazer um planejamento? Vamos colocar aqui as tarefas, o objetivo, tudo direitinho? Vamos. Aí eu tive uma pessoa que a gente está fazendo um planejamento porque a pessoa quer viajar. Eu quero viajar, mas eu quero fazer essas viagens legais e tal, né? Então, aí você coloca um objetivo, né? Você faz o levantamento, o orçamento, e aí a pessoa, por mês, em média, claro que tem mês que consegue mais com menos, porque também tem as questões de casa, às vezes dá um problema, tem que fazer uma reforma e tal, mas aí você coloca o objetivo mensal lá para a pessoa, e tá indo, né? Então, não só, volto a dizer, equilibrar e pagar dívida e tal, mas quando a pessoa começa a atingir os objetivos, ou ver que o dinheiro dela está sobrando para ela, sabe?
não só eu vejo a felicidade no rosto das pessoas, né, mesmo sendo online, quanto para a gente também, que aí significa que o nosso trabalho está também atingindo o nosso objetivo. Gerando frutos, né? Exatamente. É muito bom quando isso acontece, infelizmente não é sempre. Sim. É muito triste porque o padrão que eu vejo em vários atendimentos meus é aquele brasileiro que está dentro da raiz dele, parece que primeiro ele tem que ir no psicólogo, fazer um tratamento, para depois ele voltar para a gente. Por que eu falo isso? Eu falo respeitosamente, Sim. tá? Inclusive eu vou ao psicólogo. Doutor Ricardo, abraço. Por que acontece? Tem gente que chega para mim e parece que ele vai dificultando e tudo vira um motivo para ele não fazer. Isso quando ele já não vê com aquelas frases armadas, né? Morre e fica tudo por aí. Ah, não vou levar nada quando eu partir, não dá para levar dinheiro no caixão e tal. Aí a pessoa já vem com essas desculpas para justificar o fracasso, a pobreza dela. Aí você chega para a pessoa e fala assim, poxa, mas é interessante você investir todo mês para você poder realizar o seu sonho. A gente não tem que só, né, passar pela vida e existir. Ah, eu fui o Hugo que trabalhou ali, ou enfim, né? A gente tem que realizar nossos sonhos também, né? Então eu acho que o maior trabalho do consultor é ajudar a pessoa a realizar sonhos. Aí você fala com a pessoa assim, vamos começar a juntar aqui R$200 por mês que seja. Aí a pessoa, não, mas não sobra. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar algumas despesas aqui. Não, mas eu vou ficar cortando despesas também, vou só economizar. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um trabalho extra no final de semana pra você ganhar mais. Ah, mas aí eu vou só trabalhar. Você vê que a pessoa vai dificultando o negócio? Ela não quer pagar o preço. Na verdade, a pessoa vai dando desculpas, né? Aí, como é que você acha uma solução pra pessoa dessa? Já aconteceu isso comigo. Aí assim, muito sutilmente eu falei assim, tá, qual é a próxima desculpa? Aí a pessoa fala assim, você me desculpa a sinceridade, mas você tá dando desculpa para você mesmo, né? Você realmente quer isso? O que você quer? Aí eu até falo assim, não precisa me responder agora, não. O que você quer da tua vida? E aí eu falei assim, no nosso próximo encontro você me fala. Ou se você quiser me chamar, a gente conversa. Aí a pessoa... Aí depois quando vem na próxima, eu estava pensando bem e tal, mas isso acontece, é isso que você falou. A pessoa vai dando desculpa, por que ela está dando essa desculpa? E aí a gente fala da questão das finanças comportamentais, questão dos obstáculos. Não são só as crenças, não são só os vieses, né? Mas por que ela está dando aquela desculpa para ela? Qual o problema que ela está passando naquele momento que não é, claro que não é um problema nosso. E aí, às vezes, a pessoa mesmo chega... Não aconteceu de cliente meu ir buscar psicólogo, pelo menos que eu saiba. Mas qual o problema também dela chegar à conclusão e falar assim, eu acho que eu tô com um problema. Porque eu tô me dando desculpa. Então, eu acho que eu vou procurar uma ajuda. Né? E aí entram os profissionais para tentar entender. Porque finanças... Né? E aí, volto a dizer, as finanças comportamentais e o planejador financeiro tem que entender e tem que começar a olhar por isso. E muitos já estão olhando para isso, porque a pessoa é uma pessoa, tem uma personalidade. Então, não é só feita de 1 mais 1 que é igual a 2. A gente não foi fabricado em lote, eu costumo falar isso. Exatamente. Então, são personalidades, são vidas, ambientes, que também tem a questão dos ambientes, tem um histórico familiar, tem um monte de coisa que, claro que você, como um planejador financeiro, você não pode resolver aquilo ali. Mas você pode levar a pessoa a refletir. Por que você chegou nesse ponto? Por que você está se dando desculpa? E aí a pessoa vai refletir. Ah, não, peraí. E tal. Agora, se continuar, aí realmente você não tem como ajudar. Né? Porque também é ruim para você. Você está naquela insistência, você está pedindo para a pessoa fazer, a pessoa não faz e tal. Eu falo assim, fulano, olha assim, eu estou tentei fazer isso, essa ação, 1, 2, 3, 4... E não está funcionando. Então, o meu trabalho com você está encerrando aqui agora. A pessoa já desistiu dela, o que a gente vai fazer? Exatamente. Não tem o que fazer. Né? E é muito triste, né? Quando a gente vê uma pessoa querida, né? Que a gente tem um respeito, tem uma admiração, tem um carinho, e a pessoa realmente não quer. Não dá, você vê que a pessoa está em dificuldade, está passando dificuldade financeira, e está afetando o casamento, está afetando isso, está afetando aquilo. A pessoa fala assim, não quero, não consigo juntar dinheiro, e desiste. E fala, então você está assumindo que você vai continuar tendo esse fracasso que você está tendo na sua vida. Porque alguém que briga por dinheiro, alguém que o marido tem que quebrar o cartão de crédito,
o cara que tem que comprar alguma coisa escondido da mulher. Enfim, a pessoa que não tem dinheiro para poder pagar uma escola melhor para o filho, fazer um curso melhor. Lógico que a gente passa por momentos de dificuldade na nossa vida, Sim. isso é totalmente normal. Mas se você está há 5, 10, 15, 20 anos na mesma situação financeira, sempre enrolado, eu tenho colegas de 50 anos de idade que até hoje o cara não tem nada. Tipo, o que eu conquistei em 5 anos ganhando menos que o cara não conquistou a vida inteira. Então, assim, como que pode, né? E, gente, eu quero trazer um alerta para vocês, que tem gente que se acha muito velho para começar. Ah, mas eu já tenho 40, eu já tenho 50, eu já tenho 60. Gente, há 10 anos atrás eu não tinha nenhuma graduação, nenhuma pós, nenhum curso profissionalizante, eu não tinha nada. Eu era vendedor de doce, né? Eu não tinha empresa. Em 2018 a gente pegou uma empresa, veio a pandemia, a gente vendeu a empresa, voltamos a trabalhar e comecei a fazer curso, né? Hoje a gente está aqui contando com a startup, é a terceira empresa. Gente, em 10 anos a quantidade de coisa que mudou, isso porque se eu botar 20 anos, aí vai voltar lá para o que estava vendendo bala no sinal. Entendeu? Então, assim, como que as coisas vão mudando? Então, assim, se você faz um bom planejamento, 5 anos, 10 anos, você muda de vida. Sim. A sua vida muda. Não estou dizendo que você vai ficar milionário da noite pro dia, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, uma transformação geral de vida. Eu brinco muito com a minha mãe, de vez em quando a gente fala alguma coisa assim, vamos almoçar não sei onde. Claro, mas eu sou rico. Aí ela começa a rir e tal, eu falo assim, mas posso não ser rico ainda, mas mãe, se a gente for parar para pensar de onde a gente veio... Sim. A gente é rico pra caramba. Se for comparar com aquela origem lá, a gente é milionário, pô. Eu acho que o negócio é começar. Independente de onde... independente de que momento você tá. Isso aí. Sabe? Então, por exemplo, eu tive uma situação boa, aí agora eu tô numa situação ruim, aí eu vou me contentar com a situação ruim, ou eu estou numa situação ruim, aí aquele negócio... com fulano não dá, mas comigo não dá, porque eu não conheço ninguém, porque isso, porque aquilo, aí é a famosa desculpa. O vitimismo, né? Então, e até te parabenizar aí, teu exemplo de vida da tua esposa, é isso. O negócio é começar. Eu não sou filha de gente rica. Eu trabalhei, com 17 anos eu estava trabalhando em locadora, entendeu? Então, eu tive que passar para federal. Meu pai até trabalhava em empresa, mas falou, ou é federal ou é federal. Eu não vou ter dinheiro para colocar vocês que minha irmã era viva na época ainda, falou assim, não vou ter dinheiro para colocá-las aí em faculdade particular. Então trata de estudar para federal. E a gente se arrebentou de estudar e passamos para federal, né? Então, quer dizer, eu não vim, é claro que era classe média, né? Classe média. Não era rica, também não tinha, graças a Deus nunca passei nenhum tipo de situação difícil. Mas para você conseguir comprar com 28, 29 anos, eu já tinha comprado meu apartamento. Eu já tinha meu carro, comprei com 20 e poucos anos. Trabalhando, estudando, me capacitando, entendendo qual eram as minhas dificuldades. Quando eu vim para abrir negócio, foi com meu dinheiro, não foi com o dinheiro de banco, né? Que muita gente pega dinheiro no BNDES e tal. Não, foi com o meu dinheiro, do meu trabalho, né? Então, quer dizer, a pessoa que luta, consegue. Às vezes, alguns, dependendo da área, alguns mais difíceis, outros mais, não vou dizer mais fáceis, com um pouco menos de dificuldade. Agora, você falou o negócio das desculpas, do cartão de crédito que quebra e tal. Eu vou falar da Bet, dessas bets. Boa, a gente não pode encerrar sem falar das bets. Não, de jeito nenhum. Já passou uma hora? Essa praga aí, já deu uns 40 minutos mais ou menos. Pelo amor de Deus, tem bastante assunto ainda. Então, a gente viu que, assim, a grande dificuldade aí que as pessoas têm é com o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito antes, até da última pesquisa que eu trouxe aqui do CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Turismo e Serviços, 85%, na verdade, 80,2% dos entrevistados estavam endividados, sendo que 85% com cartão de crédito. Porém, saiu uma pesquisa agora essa semana falando que o número 1 agora é da Bet, endividamento. E aí eu estava fazendo, foi até no salão hoje e tal, estava lá, aí a menina estava comentando, que estava falando da educação financeira, ela falou assim, você atende esse pessoal de Bet? Eu falei, ainda não peguei nenhum caso. Aí ela começou a contar casos de conhecidas dela, não é o caso dela, e ela falou assim, olha, eu tenho umas conhecidas minhas que acham que podem ficar resolvendo o problema financeiro delas com Bet. Então, esses dias me mandou uma mensagem de madrugada, me pedindo R$10, com certeza para jogar em Bet, porque jogou R$40 esse dia, ganhou 700, porque eles fazem
Isso, principalmente os novos entrantes, né? Você bota um dinheirinho e você ganha. Aí você bota de novo, aí ganha. Aí perde, aí ganha. Depois começa no processo e a pessoa fica viciada, principalmente as pessoas com dificuldade. E muitas vezes são questões também patológicas. Eu preciso resolver meu problema financeiro, eu estou endividada aqui, não estou conseguindo pagar meu cartão de crédito, então vou jogar no bet. Não vai ganhar. A bet é um jogo. Era como antigos jogos de... Muita gente ficou pobre nos anos 50 e 60 com corrida de cavalo. Né? Depois veio corrida... aí também tiveram esses joguinhos. Né? Cada época é um tipo de jogo diferente. Do bicho, caça-níquel. Então, para mim, isso daqui a pouco vai virar um problema de saúde pública. Porque isso aqui, esse vício da bet, na verdade, muitas vezes está vindo de problemas financeiros, mas eu entendo, claro que eu não tenho dado para isso, não vou afirmar 100%, mas a minha percepção é que também é um problema patológico, né? Então, eu vou até pesquisar depois, eu trago mais informações na próxima. O doutor Ricardo Garcia estava gravando um podcast aqui agora há pouco, da Biotalks, e ele estava dando um exemplo da bariátrica, né, que é um problema da cabeça, que a pessoa desconta na comida, né? E normalmente a pessoa faz a bariátrica, aí beleza, ela perdeu peso, só que aí ela começa a ter outras fugas. Ela vicia em bebida, ela vicia nisso, ela vicia daquilo, porque aquela questão do vício ainda está ali. Né? Então eu acredito que esteja totalmente correlacionado a isso daí, porque não faz o menor sentido, né? O cara começar a vender as coisas dentro de casa achando que é uma varinha mágica que vai mudar a vida dele. Isso. Cortar despesa, aprender a ganhar dinheiro, fazer um curso profissionalizante, vou aprender uma nova profissão, né? Vou fazer hora extra, vou trabalhar de garçom à noite, vou produzir doce para vender no trabalho. Isso ninguém quer, mas é uma solução mágica, as pessoas querem. Inclusive, quero trazer um alerta aqui, que aí tem a Geórgia, que tem uma vida financeira organizada, Hugo, que tem uma vida financeira organizada. A gente abre mão de 1000 coisas para a gente poder ter uma vida financeira organizada. Sim. Eu tenho certeza que você já deixou de curtir, de ter um lazer para conquistar um bem material, né, um patrimônio, um investimento, alguma coisa como eu faço até hoje também. Sim. Às vezes até um pouco mais do que deveria, mas a gente tem um objetivo que a gente quer alcançar. Exatamente. E vem uma pessoa que não tem a vida financeira organizada e vem pedir um dinheiro emprestado para você. Igual essa amiga, essa cliente que você deu o exemplo aí, pediu R$10 para ela de madrugada. A pessoa não cuida da vida dela e agora ela quer começar a prejudicar a sua também. Então, assim, cara, eu nem respondo. Para mim é ofensivo. Para mim é como... Se a pessoa chega para mim, Jorge, e fala assim, presta R$100 aí, cara, eu tenho que pagar um negócio aqui, aí eu te pago aí semana que vem, mês que vem eu pago para você que eu tô apertado esse mês. E isso a pessoa me perguntou. O que eu entendo na minha cabeça? Como eu sou um idiota funcional que não tá nem aí para minhas finanças e como isso afeta a minha família, eu quero saber se você é idiota o suficiente para me emprestar dinheiro, né? Porque já que eu não cuido das minhas finanças, eu quero que você pague esse preço por mim. Isso é o que eu entendo na minha cabeça, entendeu? Na verdade, minha mãe... Então, para mim é uma ofensa quando a pessoa faz isso comigo. Minha mãe é extremamente organizada com as finanças dela. E ela falou uma coisa uma vez, falou assim, quem empresta não presta. Mas porque se você ainda empresta, aí depois você vai cobrar, você ainda é ruim. Né? Então, eu concordo. Eu falo assim, olha, infelizmente... E acaba com a amizade, acaba com tudo, né? Eu falo, olha, infelizmente, eu entendo as suas dificuldades e tudo, mas eu tirar para te emprestar pode me dar um problema que eu posso precisar desse dinheiro, né? Então, assim, se você quiser, eu te dou umas dicas de como se organizar e tudo. Você passa a ser... Você é educado e, na verdade, dá um alerta, principalmente se for seu amigo, né? Fala assim, presta atenção que o negócio está ficando feio aí. Eu não tenho essa classe que você tem, essa elegância que você tem, não, Georgia. Não tenho, não. Na verdade, eu aprendi, né? Eu não tenho, não, cara. Semana passada mesmo me pediram, mês passado, um outro, e gente que eu nem tenho intimidade, me pediram, não, porque eu tenho, só pra minha mulher poder fazer manicure pra ir na formatura do filho aqui, mas, eu quero que você e ela se lasque, meu amigo. Porque, assim, sabe por que eu fico nervoso com essas coisas? Sei lá, deve ter o quê? Uns 2, 3 meses que eu não levo minha esposa pra jantar fora, né? Então a gente trabalha muito e tal. Aí, tipo assim, eu deixo de fazer alguma coisa, às vezes, pra minha esposa, que é uma pessoa importante pra mim, pra fazer pro mal acabado que não tem uma vida financeira organizada. Então, tipo assim, eu vou pagar o preço pelo cara. Se tiver que fazer pra alguém, eu vou fazer pra minha esposa, pô. Vou levar ela pra jantar. Se eu tô com dinheiro sobrando, eu não vou te emprestar, eu vou investir, vou levar ela pra jantar, vou fazer alguma coisa, né? É verdade. Então, assim, eu, sinceramente, a pessoa me chamar de filho daquele negócio e me pedir dinheiro emprestado, eu não sei o que é mais ofensivo. É verdade. Mas, assim... brincadeiras à parte. Claro. Brincadeiras à parte, eu acredito que, assim, com esse episódio as pessoas devem ter tido uma boa noção do que é ter uma vida financeira organizada. Você deu um exemplo que, na hora, nem me aprofundei muito, a gente pode falar um pouquinho agora, que é a pessoa
tem uma vida financeira organizada, você deu um exemplo assim, a pessoa tem uma vida financeira organizada, mas não sabe quanto que ganha, não tem um planejamento, não tem Sim. aquela organização entre as É empresas e organizado. tal. Na verdade, ela tem dinheiro entrando, não tem dívida, mas não é organizada. Mas às vezes não tem nenhum planejamento, nenhuma organização, né? Entendi. É importante a gente ter isso, porque assim, eu achava que produtos bancários eram toda uma porcaria. Aí eu fui trabalhar no banco. Falei, caramba, pá, esse negócio chamado PIC, esse negócio chamado capitalização aqui, isso não dá retorno nenhum. Lá no final você ainda pega o dinheiro com deságio ainda, né? Então, tipo assim, você paga pro banco guardar o dinheiro para você. É pior do que poupança. Só que aí eu pensei o seguinte, eu comecei a ver alguns clientes na consultoria financeira que o cara, ele paga as contas dele todinha, paga tudo em dia, os boletos, né? Não tem dívida e tal, mas não tem um centavo guardado também para nada. Não tem uma reserva de emergência, o cara já com 40, 50, 60 anos não tem um centavo no banco. O que é um absurdo, na minha opinião. Eu falei, cara, esse negócio aqui, eu comecei a ver a quantidade de idoso que ia lá, de gente, e não só idoso, mas assim, a maioria, né? Eram idosos que, não, vim renovar aqui a capitalização e tal. Eu falei, cara, é o produto para essa pessoa, é o produto certo para ela. Adianta eu chegar para um cara desse, que tipo assim, eu peguei um cliente, um cara com 60 anos, joga de jogo de bicho R$1.500 por mês, 1.000, 1.500, até 2.000, já pega o 13º, torra tudo também, não deixa nada faltar em casa, mas torra tudo também, tá? Então, se tiver uma emergência, alguma coisa, saúde, não tem. Não tem. Então, assim, para essa pessoa, uma capitalização é bom porque obriga ela a pagar, é descontado direto lá da conta dela. Um consórcio, muitas vezes, que desconta no boleto, lógico, compensaria muito mais um CDB, compensaria muito mais investir, mas não adianta, não vai entrar na cabeça da pessoa. Então, assim, existe o produto certo para a pessoa certa. Então, se você está em casa que está olhando a gente, falando assim, poxa, Olga, eu tenho essa dificuldade. Então, eu desafio você. Se obrigue a guardar um dinheiro nesse sentido, né? Seja uma capitalização, lógico, se você puder fazer numa poupança é até melhor, mas se você não consegue, se obriga a fazer isso de certa forma, né? Isso aí. E, poxa, dá uma olhadinha no seu orçamento. Eu peguei um cliente uma vez que ele falou que por semana ele gastava com cerveja R$150, que ele adorava beber com os amigos. Todo final de semana ele ia beber com os amigos. Aí ele falou, Hugo, não vou fazer consultoria com você não, que você vai mandar eu parar de beber. Eu falei, meu amigo, o que você faz da sua vida, o problema é seu. Agora, se você quer que eu te ajude a fazer sobrar um dinheiro, poxa, o que eu posso fazer aqui? Poxa, ao invés de beber 150, você pode beber de 15 em 15 dias? Você pode botar um teto de R$100 ao invés de 150 para você ter 200 sobrando no final do mês pra gente começar a juntar dinheiro para isso daqui? É isso que você falou. É a questão assim, não é que a pessoa não tem que deixar de ter o lazer. Na verdade, ela tem precisa, é até uma compensação disso. Mas assim, se ela tá gastando R$150 por semana e não tá sobrando, não pode cortar R$50. Né? Até um dos casos aí que eu coloquei da pessoa que tem um salário alto, ela tem um lazer alto também. Aí eu falei assim, eu não estou falando para você deixar de fazer o lazer, mas você consegue adaptar, tirar pelo menos 30%? Eu não vou pedir para você cortar 50%, porque o empréstimo está levando quase a metade do teu salário. E a gente precisa ter um espaço até para renegociação do cartão e dos outros contratos. Então, você levar a pessoa a refletir. E aí eu brinquei com ela assim, olha, eu vou te cobrar. Aí ela, não, você vai me cobrar? Pode deixar que eu não vou olhar o Instagram, não sei o quê. Mas aí a pessoa também tem que ter essa noção. É claro que ela não vai deixar de viajar, não tem que. É isso que eu sempre coloco para os meus clientes. Assim, tem que ter um bom senso. Tem que ter um bom senso. Então, tem um outro casalzinho lá que eles saem todo final de semana, gastam uma loucura deles. Mas eu falei assim, vocês são jovens, né? Então, vocês não têm que deixar de sair. Mas dá para agora, no caso de vocês, que está extremo, pelo menos assim, já que vocês gostam de um barzinho e tal, dá para ir no barzinho aí embaixo da casa de vocês, gastar menos uma vez por mês? Aí a gente faz um sacrifício nos mesezinhos, mas vocês não deixam, porque não pode deixar, porque senão a pessoa também fica naquela, sabe, aquela ânsia de, ai, não estou conseguindo fazer nada, eu trabalho e tal. Só trabalho, Tem que ter, mas com bom senso, que você falou. Vamos cortar aqui para ter o retorno lá na frente? É a mesma coisa do fundo de investimento, né? Você coloca um dinheiro aqui, ou seja, é dinheiro que eu estou deixando de fazer alguma coisa para ter um retorno lá na frente para eu poder fazer alguma coisa. Exatamente, perfeito. Lógico, eu sempre recomendo aos clientes, mais importante do que cortar despesa é ganhar mais. Só que realmente tem alguns momentos que não dá para a pessoa ganhar mais, né? E aquela coisa, quando dá para você ganhar mais e ainda cortar algumas despesas, é o melhor cenário, porque é um processo, é temporário, né? Para sempre. Você quitou aquelas dívidas ou juntou aquele dinheiro que você queria para poder dar entrada naquele projeto de vida seu, beleza. Então as pessoas têm que entender também
que é parecido com uma consulta que você faz no nutricionista. Você faz um sacrifício temporário para você alcançar aquele objetivo que você quer. É isso aí. É ter saúde, ou ter um corpo, né, no shape, né, como a gente diz, né, todo ele definido e tal, seja qual for o seu objetivo. Você abre mão hoje para ter algo melhor amanhã. E com finanças é a mesma É coisa. a mesma coisa. Jorge, infelizmente estamos chegando ao fim. Que pena. Eu quero fazer um agradecimento aqui ao nosso segundo bloco, inclusive convidar você de todo o Brasil a divulgar a sua empresa aqui no nosso podcast também. Nós temos aqui a Nerd Bruto, o maior fabricante de mesas de jogos do Brasil. Então você quer trocar a mesa de jantar da sua casa, por exemplo. Entra lá, dá uma olhadinha no catálogo da Nerd Bruto, gente. Tem mesas lá de todos os valores, mesas artesanais feitas com madeira mesmo, tá? Temos aqui também a Munir Doces desde 2015, fazendo doces, seja para casamentos, festas de aniversários, doces personalizados para sua empresa, Páscoa, panetones e muito mais. O Godutra Consultoria Financeira, né? Você quer organizar sua vida financeira, entre em contato comigo, manda um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram. Motorista executivo José Elias, sempre levando a gente nas nossas viagens, nossos passeios para o Rio de Janeiro também. Eu, pelo menos, tenho medo danado de dirigir lá embaixo, não conheço nada. Então, é sempre o Elias que leva a gente. A Docicari Bomboniera ali na rua Monte Líbano também adoçando aí a sua vida. Multimix Distribuidora, que foi uma das primeiras empresas, a segunda empresa, na verdade, que eu trabalhei. Né? Você quer abastecer o seu estabelecimento com balas, doces, guloseimas, biscoitos, descartáveis e muito mais. Entre em contato com a Multimix, o vendedor ele vai te atender na porta, vai te entregar na porta e muitas vezes vai receber na porta, você não vai ter trabalho com nada. Se você quer fazer algo esporádico, um aniversário, um casamento, alguma coisa e quer comprar alguns docinhos, você pode ir lá no Jardim Califórnia também, onde eles estão localizados, e fazer aquela compra esporádica também e retirar na hora. Tá bom, pessoal? Dermaplastique e a Carpelar foi, né, da nossa querida Carol, trabalhando com tratamento, com estética, especialista em cabelo, transplante capilar também. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho dela? Tem uma entrevista aqui no programa com a Carol. E para fechar com chave de ouro, meu personal trainer, meu querido amigo Rafael Corrêa também. Então você que quer entrar em forma física, quer fazer uma prevenção também de doenças, né? Obviamente, quer alcançar aquele objetivo de ter o físico, a saúde que você sempre quis. Tá aqui a recomendação dessa fera para vocês. Ele vai atender você, seja no seu trabalho, no seu estabelecimento. Então consulte e faça manda uma mensagem, né, pro Rafa, ver a disponibilidade dele e agenda, tá bom? Inclusive, eu quero até fazer um convite aqui, ele nem me falou não. Mas, pô, esse cara tem experiência em gerência de academia, gente. Então, você que é dono de academia, tá precisando daquela relaxada também, aproveitar um pouco mais a vida e realizar os sonhos, como a gente deu alguns exemplos aqui, fica a minha recomendação. É só assim, foi o Rafael que me pediu não, tá? Tô jogando no ar aí. E é isso. Jorge, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua presença. Eu que agradeço. Ó, fica bem-vinda. Você pode retornar quando você quiser. Muito obrigada. Tá bom? Vai ser um prazer te receber aqui de novo. Eu queria que você passasse aqui agora para o pessoal que está em casa, aproveitando aqui a audiência da querida TV Real também, os seus contatos, o pessoal que quer entrar em contato contigo para fazer uma consultoria, como que faz? Então, pessoal, no meu Instagram, Georgia_MSC. Eu também sou associada a uma plataforma chamada Plano FP, então no Instagram, @PlanoFP. É só falar que me viu aqui no podcast, e aí a turma lá já vai estar pronta para atender. E também no meu WhatsApp, aqui. Show de bola. Obrigada mais uma vez pelo convite, foi ótimo. Eu que te agradeço. Depois me passa por escrito, por favor, para eu colocar na descrição aqui do vídeo no YouTube, tá bom? Para quem está assistindo pelo YouTube poder entrar em contato com você. Combinado. Só com o poder de um clique ali bem rapidinho, tá bom? E você que está em casa acompanhando a gente, meu muito obrigado. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ter uma vida financeira mais organizada, ou uma pessoa querida que você ama, para que no final ela veja que você se importa com ela e que você quer que ela tenha uma vida melhor, mais organizada. Porque, como diz Robert Kiyosaki, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta tudo aquilo que é importante em nossas vidas, tá bom? Então, meu desejo de sucesso para você e lembre-se que sucesso é uma questão de decisão, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.